momentos em nossa vida em que o diálogo ele acontece, mas a comunicação falha de um modo absurdo. Um exemplo: alguém diz, depois resolvemos isso, com a intenção de adiar a decisão, enquanto o outro lado compreende que já foi tomada uma decisão. A partir daí, um simples desencontro de interpretações acaba se tornando uma bola de neve. E não é por má fé dos interlocutores, pois nós interpretamos uma informação de acordo com nossas experiências individuais. E já perceberam que dificilmente nós questionamos de imediato as informações que recebemos em uma comunicação? É o popular mal-entendido, meus amigos. E por que estamos falando de mal-entendido? Porque mal-entendido é o tema central da peça que vamos resenhar no especial Shakespeare desse mês. E sim, estamos falando de A Comédia dos Erros. Eu sou Gisele Silva Romim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. A Comédia dos Erros é uma peça do gênero comédia no estilo farsa. Foi escrita entre os anos 1591 a 1594. Por ser comédia, já sabemos que tudo acaba bem no final. E é considerada de estilo farsa porque se trata de uma peça bem curta, com linguagem popular e retrata situações inusitadas com um certo exagero. A história se inicia com Egeu, um mercador de Siracusa que é preso e condenado à morte na cidade de Éfeso. Existe uma espécie de rivalidade entre as cidades de Siracusa e Éfeso, e por isso Egeu, quando entra em território de Éfeso, é aprisionado e levado até o duque, que em razão das leis da cidade é obrigado a condená-lo à pena capital. Porém, diante do duque, Egeu narra o seu infortúnio. Anos antes, ele teve sua família destruída e separada em razão de um naufrágio. Enquanto ele e um dos filhos gêmeos foram parar em um lugar, a esposa e o outro filho se perderam. Seu filho, o Antífolo, sentindo que o irmão gêmeo estava vivo, partiu de Siracusa junto com seu criado, chamado Drômio, em busca desse irmão perdido. Egeu, não tendo recebido mais notícias do filho e com medo de ter perdido a família que lhe restava, resolveu sair ao seu encalço, e por isso foi parar na cidade de Éfeso. Já adianto que a primeira confusão dessa peça está no nome dos filhos de Egeu, pois quando os gêmeos nasceram, ele deu o mesmo nome aos dois, ou seja, Antífolo. Para piorar essa confusão, quando os gêmeos de Egeu nasceram, uma mulher pobre da cidade também deu à luz a gêmeos. Ele vai até essa mulher, compra esses dois meninos gêmeos, isso mesmo, vocês não me escutaram mal, ele compra essas crianças para que fossem servos de seus filhos. E esses dois gêmeos também têm o mesmo nome, que é Drômio. Fato é que está todo mundo nesse momento na cidade de Éfeso, tanto os dois Antífolos como os dois Drômios. E aí começa a doideira. Os habitantes de Éfeso confundem o Antífolo e o Drômio de Siracusa com o Antífolo e o Drômio de Éfeso. Isso dá início a uma série de mal-entendidos, um pior do que o outro. Dívidas são cobradas do Antífolo errado e presentes são recebidos por quem não deveria recebê-los, e assim por diante. Até mesmo o casamento de Antífolo de Éfeso fica ameaçado porque sua esposa começa a confundir os gêmeos. E assim, né, meus amigos? Ninguém senta para conversar nessa peça, até porque se sentasse para conversar não teria peça, não é? O caos atinge seu auge quando o Antífolo de Éfeso é preso, em razão do não pagamento de uma dívida que em realidade foi atribuída a seu irmão. Isso tudo só tem uma solução quando os dois pares de gêmeos se encontram finalmente, no momento em que Egeu está prestes a ser executado. Tudo termina bem no final, tudo é esclarecido, Egeu é perdoado e a família se reúne novamente. Até mesmo a esposa de Egeu, que ele considerava perdida, reaparece no final. Ela havia se tornado abadesa na cidade de Éfeso. Além de todas essas críticas sobre as dificuldades no diálogo que provocam os mal-entendidos, e apesar de ser uma farsa, contudo muito exagerado, o bardo não deixa de alfinetar os costumes da época, algo que ele faz também em outras peças. A forma como os drômios são tratados ao longo da narrativa, estando nessa posição de servos, evidencia uma situação marcada por
hierarquias muito rígidas e pela violência. É muito comum eles apanharem, inclusive sem ter razão. Os drômios, constantemente humilhados e agredidos, são figuras centrais para o humor da peça, mas revelam também uma certa naturalização de práticas abusivas dentro das estruturas sociais da época. Da mesma maneira, as personagens femininas, especialmente Adriana, esposa de Antífalo de Éfeso, expõem tensões sobre o papel da mulher dentro do casamento e da sociedade naquele momento da história. Sua angústia diante do comportamento do marido não é fruto somente de mal entendido, é também um reflexo de uma relação desigual em que a voz feminina é constantemente deslegitimada. Portanto, uma crítica velada às dinâmicas das relações conjugais e à forma como as mulheres eram tratadas, ora como propriedade, tendo que obedecer o marido sem questionamentos, ora como figuras excessivamente exageradas e emocionais. Gostaram? Não esqueçam de interagir com esse vídeo. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!